tem uma grande experiência no mercado financeiro, esteve à frente do Cubo Itaú, maior centro de empreendedorismo tecnológico da América Latina, possui Certificate in Business Administration em Gestão de Negócios pelo INSPER e MBA Internacional Executivo pela FIA. Ele hoje é CEO da HSM e co-CEO da Singularity Brasil. O tema de sua palestra é o futuro da educação e a educação do futuro. Seja bem-vindo, Reinaldo Gama. Muito obrigado, eu estou extremamente honrado, eu sou um fã do cooperativismo, estava escutando aqui a palestra, a exposição anterior, então a gente como HSM, a gente como Singularity tem um relacionamento muito grande com o cooperativismo há muitos anos, né? HSM, para quem não conhece, é uma plataforma de educação corporativa, uma das maiores do Brasil. Nós estamos há 35 anos no mercado, e a Singularity University, a Singularity U Brasil, é uma joint venture que nós temos com a Singularity University lá do Vale do Silício. Nós somos o primeiro e único country partner, né, aqui na região, na América do Sul, e o Brasil, a HSM, foi escolhida para essa representatividade, então a gente traz todos os ensinamentos lá do Vale do Silício para cá. Então eu estou muito contente, espero que a gente possa falar um pouquinho aqui, né, desse tema que eu sou apaixonado e que eu sei que o cooperativismo é também apaixonado pela educação. Então eu agradeço, desejo aí que nós tenhamos aí um bom dia, quem tá acompanhando, e eu vou começar aqui, deixa eu compartilhar. Muito bom. Bom, gente, então, para começar aqui a minha explanação, né, eu gosto de usar essa frase do Alvin Toffler, que é um filósofo, um estudioso, que ele diz que o analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler e escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E eu gosto muito dessa citação dele, dessa constatação dele, porque o mundo que a gente está vivendo hoje, né, a gente está vivendo uma era do ineditismo, né? E não existe especialista em coisa inédita, coisa que eu tenho falado há muito tempo. Não tem, se é inédito, não dá para ter guru, não dá para ter especialista. E os tempos que nós estamos vivendo hoje, eles é a era do ineditismo, é a era do desaprender e reaprender. Então, mais importante, na minha opinião, do que aprender, é desaprender e reaprender. Porque é muito difícil desaprender. E eu gosto de parafrasear também um cara que eu sou fã, que é o Peter Drucker, já esteve com a gente na HSM Expo, e a gente tem muita gente do cooperativismo que acompanha a gente na HSM Expo, que ele fala que, o Peter Drucker, ele fala que em tempos de mudança, o maior perigo é agir com a lógica antiga. E isso tem muito a ver com o desaprender. Isso tem muito a ver com o reaprender. Então, eu gosto de começar aqui com isso, porque a gente precisa deixar, né, as nossas convicções, as nossas ultra-verdades, algumas elas vão ter que cair para a gente reaprender os novos tempos, as novas verdades. Pois bem, e para isso, né, ou seja, novas habilidades serão necessárias aqui para a gente seguir nesse mundo, né? Eu costumo dizer, e na verdade eu converso com muitos CEOs, com muitos executivos, sejam da área de RH, sejam, enfim, grandes líderes, e eles falam assim: Reinaldo, os tempos que nós estamos vivendo hoje dentro das empresas, a gente tem contratado por hard skills, ou seja, por habilidades técnicas, e a gente tem demitido por
soft skills, ou seja, por habilidades que não são técnicas. São habilidades, são novas habilidades que não estão relacionadas a um plano técnico, que estão relacionadas a valores, e eu vou falar um pouquinho disso, a colaboração. Então, o mundo que a gente vive hoje, às vezes uma habilidade técnica, ou seja, um conhecimento técnico, ele tem menos valor do que essa habilidade, né, desta adaptabilidade que a gente tem visto as empresas, o mundo hoje necessitando disso. E aí eu gosto de usar, né, esse estudo que saiu do LinkedIn, ele é bem fresquinho, ele saiu no meio do ano passado, né, que ele fala que as competências, né, quais são as principais competências do futuro, né, o Future Work Skills, né, Skills for Tomorrow. E eu listei aqui, esse relatório está disponível, vocês podem pesquisar, ele é bem completo e é muito interessante. E eu peguei aqui alguns deles, que você tem habilidades hard, então, né, por exemplo, uma cloud, né, uma computação científica, isso é uma habilidade hard, mas eu não queria falar muito das habilidades hard, eu queria falar muito dessas habilidades softs, que a gente também brinca na HSM, né, soft skills, que na verdade de soft eles não têm nada, né, são habilidades essenciais, são essential skills, são habilidades ali que no mundo de hoje elas se tornam muito essenciais. E aí eu gosto de listar aqui uma das que são a minha favorita aqui, que é a criatividade e a colaboração, né? No mundo de hoje, quando a gente fala de criatividade, ele é tão importante essa criatividade para a resolução desses problemas que nós estamos enfrentando, dos novos problemas que nós estamos enfrentando, porque é isso que vai sair a gente de um ponto para outro. É isso que vai criar, né, as resoluções para este ineditismo que a gente está vivendo, né? E eu gosto de citar, inclusive ontem eu estava num papo, né, com uma pessoa sobre isso, eu gosto muito de citar o Galeano, poeta, que o Galeano fala que o mundo está grávido de outro mundo. E esse mundo, que o nosso mundo está grávido, ele é um mundo mais diverso, mais complexo, e a hora que a gente, né, parir esse novo mundo, né, ou seja, a gente a gente precisa estar preparado, e a criatividade, ela é essencial para este novo mundo que tá surgindo, que a gente está vivendo, né? Eu digo que quando as pessoas me perguntam, Reinaldo, né, competências do futuro, que futuro é esse? A gente está falando de amanhã? A gente está falando de 5 anos? A gente está falando de 10 anos? Na verdade, esse é o futuro que a gente está vivendo. A gente vive essa era que nós estamos vivendo é uma era que ela está chegando para a gente poder entender o que é. Ela está em constante mudança, né? Eu gosto, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, vale muito a pena. É um grande amigo, sou fã dele, o Murilo Gun. É um cara que fala muito bem de criatividade. E eu gosto de uma citação dele, que uma vez a gente estava conversando, ele falou, Reinaldo, você já parou para pensar que toda vez que alguém vai falar de futuro, são imagens corridas, são imagens frenéticas, né? É carro passando, são sempre aqueles vídeos que estão falando de futuro, são imagens, porque a gente está vivendo essa era frenética. Então a criatividade para mim ela é super importante. E vindo da criatividade, eu gosto do que está bem ali do lado ali, que é a adaptabilidade, né? Esta adaptabilidade, ela é tão fundamental para o mundo de hoje, que é entender, né? A gente está vivendo isso, né? A gente está aqui, por esse evento aqui, que eu acho que é um baita evento, a gente talvez poderia estar fazendo ele na pré-pandemia, presencial, com um monte de gente, o que é muito bacana. Mas não deixar de fazer, não deixar de ter essa troca, isso não é uma opção.
E a gente precisa ter essa adaptabilidade. Eu entrei aqui numa ferramenta, com certeza que os organizadores foram olhar a melhor ferramenta para as pessoas aqui, para né, para essa transmissão, para que a gente apresente. Tem um time aqui que conversa comigo, que eu tenho um retorno, que me fala se está tudo bem, se eu caí, se minha apresentação está ok. Isso é adaptabilidade. E ela é uma competência muito essencial para esse momento que a gente está vivendo. E por último, eu queria trazer aqui, óbvio que eu não vou conseguir falar de todas, né? Eu queria trazer aqui a inteligência emocional, né? A inteligência emocional, ela está completamente ligada às outras duas que eu falei, que é a adaptabilidade e a criatividade. Hoje, quem tem uma inteligência emocional, quem consegue respirar e entender ali a ansiedade da agilidade, tem muito mais, e a gente tem muito mais chance de sucesso. E a gente está vivendo um tempo, e eu falo isso pela HSM, a gente é uma plataforma de educação, e a gente foi demandado, a nossa maior demanda do último 1 ano e meio, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo, foram os RHs pedindo cursos, palestras que tratavam a inteligência emocional. Porque no mundo, hoje está muito difícil. Você abre o jornal, é uma série de notícias ruins, é uma nova cepa, é a vacina que falta, aí você vê o crise em alguns setores, outros setores, né, andando. A gente ontem, eu também estava numa conversa, né, que a gente falou, puxa, Reinaldo, a gente esperava, né, que essa retomada, né, ela fosse em V, né? A gente caiu drasticamente e a gente ia subir em V, né? E na verdade o que a gente está vendo não é um V, é um K, né? Tem setores que estão subindo e tem setores que estão indo mais para baixo ainda. Ou seja, a inteligência emocional, para você entender isso e você poder continuar, ela é de suma importância. E aí, né, a gente está aqui para falar do futuro da educação e educação do futuro. Isso está muito ligado, né, ao profissional. Eu gosto muito dessa teoria que é o profissional T-shape, né? Que ele tem na horizontal ali uma série de habilidades, né, um range ali, né, de habilidades diversas, onde ele não é expert em nenhuma delas, mas ele tem conhecimento dessas tecnologias, dessas habilidades, e ele tem uma vertical, né? Uma vertical ali que ele tem um aprofundamento, né? Ou seja, eu posso conhecer, eu sou um cara que eu tenho um conhecimento muito legal de criatividade, que eu tenho um conhecimento muito bacana sobre colaboração, sobre adaptabilidade, mas onde eu sou especialista é inteligência emocional. Então, esse profissional T-shape, ele é fundamental porque a gente está vivendo, né? Porque a gente está falando muito do lifelong learning, né? E a gente não pode parar de aprender. Esse lifelong learning, esse aprendizado contínuo, quando eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, eu fiz uma carreira grande em mercado financeiro, longa. Era assim, olha, Reinaldo, você terminou a graduação, você aqui é estagiário. Quando você terminar a graduação, você vai ser efetivado, aí você vai fazer uma pós-graduação, você vai andar mais um pouco, aí você vai fazer um MBA e acabou. Então são esses. Hoje não. Hoje não dá para você parar. Não dá. O life, esse aprendizado contínuo, ele é fundamental, né? E aí eu, né, falei de algumas habilidades aqui, né, trouxe, né, alguns estudos. E para mim, a principal habilidade para o futuro é o que a gente está chamando de learnability, né? Que é esta capacidade de aprendizado contínuo. O quanto você tem o seu learnability, né? O seu aprender, o seu desaprender, o seu reaprender. Essa é a principal habilidade do futuro que, né, a gente vê, a gente tem enxergado, a gente tem estudado, né? Mas como vai ser possível ensinar
e aprender nesse mundo que eu estou falando, nesse mundo do ineditismo. Como que a gente ensina no inédito? Como é que a gente aprende no inédito? E aqui eu trouxe alguns desafios, né, que é um guia que a gente tem da Singularity University, que é o guia exponencial do futuro do aprendizado, que são os desafios do sistema educacional atual, né? Hoje a gente tem um sistema de notas que ele não consegue mais motivar o aluno, né? O nosso modelo educacional hoje, ele é pasteurizado. Nem todo mundo aprende com exposição. Tem gente que aprende mais lendo. Tem gente que aprende mais escutando. Tem gente que aprende mais dividindo. Tem gente que não gosta, é super introspectivo e quer ler ali e aprende muito mais numa sala de aula dispersa, a linguagem do professor. Então, isso a gente precisa, né, entender, né? Esse modelo de notas, esse modelo de aulas expositivas, ele está sofrendo, né? Ele está sofrendo uma mudança. E aí eu vou para um lado que é esse conteúdo educacional, ele está preparado. A gente tem professores que estão olhando, eu já participei de algumas aulas que o professor usa o mesmo slide há 5 anos, há 8 anos, há 10 anos. Isso não é... Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, eu mudei ela em junho de 2020 e eu, cada hora, adiciono alguma coisa, porque não dá. Ela está em constante mudança, né? Então, isso é muito... esse é um desafio que está aqui latente. E, por último, é o tédio, né? As taxas de evasão do ensino hoje, elas estão absurdas. O tédio causado por tudo isso que eu estou comentando aqui, não está aprendendo mais esse aluno, esse novo aluno, essa nova, né, esse novo momento. E aí, as tendências em educação que a gente estuda e a gente vê muito, elas estão muito para resolver esses desafios. Ou seja, uma educação mais personalizada, né? A gente brinca que nessa pasteurização, né, esse one size fits all, ou seja, um modelo adequado para o todo, ele precisa, né, isso é uma tendência. Comunidades de aprendizagem, ou seja, você ali ir por assuntos pelas comunidades, você aprender com gente ali que já está mais evoluída e que está querendo ensinar agora. A formação do profissional T-shape, como é que você vai no generalismo, consegue dar né, essas pílulas, e você entra em profundidade naquilo que você vê que você tem, né, essa vontade, a tua vocação. Qual que é a tua vertical de vocação? Mas, ao mesmo tempo, você não perder esse olhar. Aprendizado vem por data-driven, ou seja, aprendizado por dados, ou seja, cada vez mais utilizando dados para esta aprendizagem. A adaptabilidade, que eu já falei muito. O lifelong learning, ou seja, essa continuidade. E eu gosto muito desses 3 últimos blocos aqui, que é design, tecnologia e experts, porque vocês estão vendo aqui a minha apresentação, eu vou tentando conectar, eu vou usando um design para conectar, eu boto um cérebro aqui rodando, porque isso gera estímulos, isso é comprovado. Eu vou gerando estímulos em cada um aqui, usando tecnologia e, obviamente, tendo a expertise. Hoje, obviamente que eu tenho muito pela frente, é um aprendizado contínuo, mas eu cada vez mais estou me especializando nesta vertical da educação e me tornando um expert. E aí, uma das ferramentas que a gente vê que ela é fundamental é a realidade virtual, que é uma ferramenta de imersão poderosíssima. Tem estudos, diversos estudos,
que demonstram que a realidade virtual, ela aumenta o aprendizado em mais de 30%. Existem estudos que as pessoas, elas aprendem numa sala ou num livro, e pessoas que fizeram ali com a realidade aumentada, imergindo naquele, o aprendizado é 30% maior. E ele é muito mais divertido. E ele é da mão da massa. A gente está mão da massa. A gente está falando muito desse hands-on, né, dessa mão na massa. Mas, ao mesmo tempo que a gente está falando de tecnologia, que a gente está falando, eu acredito muito nessa humanização, né? É usar a tecnologia como ferramenta, mas o humano nesta conexão. A gente tendo cada vez mais esta humanização, né? Esta entrada, né, com o humano, ela é fundamental, né? E eu gosto de trazer aqui, para finalizar a minha explanação, esse é um professor da Singularity, o Teddy Blasher, que ele fala: precisamos treinar humanos para serem humanos. A gente faz a inteligência artificial, a gente criou a tecnologia da inteligência artificial. Os humanos criaram a tecnologia da inteligência artificial. A gente criou o computador. Isso não surgiu. Então, a gente precisa usar as tecnologias para nos apoiar, para escalar, e a gente tem que treinar, a gente tem que capacitar as pessoas, e muito dos skills que eu citei aqui são skills humanos. A inteligência emocional é um skill humano. A adaptabilidade é um skill humano. Não estou falando de tecnologia. Então, eu gosto muito desta frase do Ted Blasher. E eu encerro aqui, né? De novo, a gente tem pouco tempo, não quero tomar, né, ir mais longe aqui na minha explanação, mas quero agradecer, meu muito obrigado a todos vocês, por né, quem acompanhou até aqui. Quem quiser me seguir nas redes sociais, estou lá no LinkedIn, Reinaldo Gama. Vai ser um prazer conversar com vocês de novo. Sou fã do cooperativismo, sou fã desse evento que reúne isso. O cooperativismo tem muito a ensinar. Eu quero finalizar aqui com vocês falando que hoje as empresas estão virando empresas, né, cada vez mais de tecnologia. Né? As empresas estão nessa transição para todas as empresas serem empresas de tecnologia. E no futuro, todas as empresas serão empresas de educação. Vão ensinar, não sei, a gente tem visto esse movimento. Esse também esse é o futuro da educação. Cada empresa no seu setor ensinando. E o cooperativismo tem muito a ensinar. Com habilidades que eu falei aqui, de colaboração. O cooperativismo ele surge da colaboração. É a base essencial do cooperativismo, é a colaboração. E essa é uma habilidade que vem sendo discutida pelo cooperativismo há muito tempo, há muitos anos. E a gente está falando que isso é uma habilidade do futuro. Então, toda empresa, eu acredito muito nisso. A gente está numa transição para as empresas virarem cada vez mais de tecnologia. E no futuro, as empresas serão empresas de educação, em cada um dos seus setores. É isso. Eu encerro aqui o meu talk. Meu muito obrigado. Espero revê-los em breve.